Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Eu sei que eu andei sumida, né? Mas eu queria até pedir desculpa a vocês que estão me ouvindo, pois os últimos vídeos que eu gravei, eu estava numa fase muito difícil, sentindo muita canseira, muita falta de ar, sentindo muito mal. Então, meus vídeos ficaram assim com a minha respiração difícil, né? Mas eu não queria deixar de gravar os vídeos. Então, desde que eu vim da fazenda, ainda não tive condições ainda de gravar. Mas estou começando de novo hoje. Então, meus queridos irmãos, graças a Deus eu melhorei mais ou menos 80%. E se Deus quiser, não vou mais faltar com o meu evangelho. Então, vamos lá a mais um banquete de amor. E me desculpem também, pois como naquela época, e minha cabeça agora está melhorando, eu estava com a minha cabeça muito ruim e esquecida. Então eu até falei com vocês sobre Allan Kardec, porque que o Espiritismo não desenvolveu rápido na França, como desenvolveu no Brasil e em outros lugares, né? E como eu andei lendo os livros que falam sobre isso, só que a minha cabeça não estava guardando, eu esqueci o nome do homem, que até falei de passar para vocês, o homem que atrapalhou realmente o evangelho crescer na França. Eu tenho que reler o livro para poder encontrar o nome desse homem, e eu não lembro qual livro que eu li, então tenho que começar de novo. Então, o que eu sei é que esse homem que atrapalhou o evangelho a desenvolver na França, ele participava com Allan Kardec daquelas reuniões mediúnicas que ele fazia. Só que depois que Allan Kardec morreu, ele ficou na presidência, né, das revistas, de tudo. E com isso ele foi mudando o proceder dele. Até a esposa de Allan Kardec ficou muito triste com isso, ela acabou acho que se afastando. Porque ele começou a mudar a maneira com que Allan havia ensinado, né? E até a revista espírita que ele criou, ele mudou o nome. Então isso atrapalhou muito na evolução, no desenvolvimento do espiritismo na França. Então quando eu releio o livro, eu passo para vocês o nome dele direitinho. Então vamos lá no evangelho de hoje. Orações inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe o fruto. Se vocês louvam a Deus apenas de coração, como um homem daqueles que só entende sua própria língua, responderá amém no fim de sua ação e de graças. Visto que eles não entendem o que dizem, não é que a sua ação não seja boa, mas os outros não se identificam com ela. São Paulo. A oração só tem valor pelo pensamento que a ela está unida. Não é impossível nenhum pensamento ao que não se compreende, porque aquilo que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria, as orações numa língua incompreendida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a oração toque, é necessário que cada palavra desperte uma ideia, e se não for compreendida, não poderá despertar uma ideia alguma. Será repetida como simples fórmula, que tem maior ou menor força, de acordo com o número de vezes que for repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo para conforme os costumes. É por isso que se julgam desobrigados quando tiverem recitado uma oração determinado número de vezes, em tal ou qual ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, julgar que seja mais sensível à forma que ao fundo. Então, orações inteligíveis. Então, digamos aqui que eu estivesse aqui rezando o Pai Nosso numa outra língua para vocês. Aqueles que entendem aquele idioma compreenderiam a oração. Mas aqueles que não entendem iam ficar ouvindo, né, achar bonito, mas não ia tocar o coração, né? Assim como a Ave Maria, aquela Ave Maria que é cantada, em qual língua que ela é cantada? Ave Maria que é cantada, quando ela é cantada, esqueci, em outra língua,
a gente acha bonito porque muitas vezes a gente já ouviu ela também em nosso idioma. Então a gente ouve e sabe o que está sendo falado. Então toca o nosso coração, né? Então, assim não adianta eu chegar aqui para vocês e querer falar aqui em italiano, em inglês, o evangelho. Muitos não iam compreender o que eu estava passando. Então, para uma oração ter o seu efeito, como eu sempre falo, é preciso estar pensamento e coração ligado à nossa fé, né? E o pensamento no coração, se a gente reza um simples Pai Nosso, o Senhor fala assim: Senhor meu Deus, abençoe esse meu dia que está começando com muita luz, paz e harmonia. Abençoe aqueles que eu amo e toda a minha família. Então, se eu falo isso de coração, com o pensamento ligado a Deus, ou a Virgem Maria, ou São Miguel, ou seja, para quem eu estiver rezando, então essa minha oração vai ser compreendida pela minha alma e eu vou falar amém ou assim seja. E essa minha oração vai subir e tocar a espiritualidade maior, porque eu fiz com fé e com confiança. Mas não adianta eu fazer isso, eu compreender, se eu estiver orando para outras pessoas numa outra língua, essas mesmas palavras, mas aquelas pessoas não vão saber o que eu falei. Entenderam? Então, a oração, ela precisa ser compreendida pelo nosso pensamento. O que a gente está dizendo com aquelas palavras? O que a gente está pedindo ao Pai? Não precisa usar muitas palavras. Não precisa. Então, como os irmãos falam que às vezes tem pessoas que oram por obrigação. Outras, simplesmente por ter o costume. Levanta de manhã, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai nosso que está no céu, santificado. Rezam correndo, achando que assim já fez a parte deles e que eles estão protegidos. Não estão. Estão simplesmente repetindo aqui, ó, da boca para fora. O coração tem que estar ligado ao pensamento. A nossa alma, a nossa fé tem que estar ligado para que essa oração suba. Se a pessoa não tem muito tempo para fazer essa oração de manhã, porque às vezes está atrasada para ir para o trabalho, só um segundo eleva o pensamento a Jesus, ou a doce Mãe Maria. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia de vida. Abençoa esse dia, que assim seja. Obrigado, Senhor. E agradece, não precisa muito tempo. Claro que eu gosto de rezar o terço, quando eu tenho tempo eu rezo o rosário. Então, mesmo que seja orações repetidas como Pai Nosso, Ave Maria, tem que ser feita com fé e com pensamento ligado a cada palavra, para a oração ter efeito. Então tem pessoas que acham que rezar o Pai Nosso, Ave Maria, um monte de vezes, sem estar o coração e a mente ligada, que vai adiantar. Não adianta. Eu conheci pessoas que rezavam correndo, correndo, correndo. Então só sai da boca para fora, a alma não está participando. Às vezes está orando aqui pela boca, mas o pensamento está em outro lugar. Também não adianta. Então, principalmente quando a gente está com muitos problemas em casa, às vezes para resolver, coisa que tira o nosso sossego naquele momento, a gente realmente não consegue se concentrar. Às vezes a gente está querendo rezar com fé, mas o pensamento vai toda hora lá naquele problema. Eu preciso resolver isso. Então, é preferível nesse momento oferecer. Divino Espírito Santo de Deus, eu não estou com cabeça para orar nesse momento, minha cabeça está confusa, mas ouça minhas preces, por favor, interceda junto a Deus para me resolver os meus problemas. Obrigado, que assim seja. Porque todos nós somos seres humanos, e às vezes na hora que a gente precisa orar, a cabeça está tão confusa, tanta coisa para resolver, que a gente realmente não consegue se concentrar. Então é preferível fazer uma prece que seja curta, pedindo ajuda, proteção, mas com fé. Quando a gente estiver mais calmo, equilibrado, aí a gente pode orar mais, com fé e com confiança. Então, como o irmão falou aqui, se eu fizer uma oração na minha língua, no meu idioma, para pessoas que não sabem aquele idioma, eu serei como um bárbaro para aqueles a quem falo. E se eles falar em outra língua, eu serei como um bárbaro. Quer dizer, não adianta eu entender. Eu não vou conseguir entender. Vou achar bonito, mas não vai tocar o meu coração. Então, muitas pessoas oram por obrigação. No domingo eu vou na missa, vou no templo, vou no evangélico, vou no centro espírita. Vão por obrigação
tipo assim, eu vou menos uma vez por semana, que assim Deus vai me proteger. Vou ter fazendo a minha parte, a minha obrigação. Não é assim. Se a gente vai à missa num tempo evangélico, num tempo espírita, a gente tem que ir com o coração aberto, com fé e com confiança, puro amor. Devemos orar com amor em nosso coração, com amor a Jesus, a doce Mãe Maria, a quem a gente estiver orando, mas com fé, com confiança, né? Foi São Paulo que nos falou sobre isso, né? Então, como ele fala aqui, não é que a sua ação não seja boa, mas os outros não se identificam com ela. Então não adianta orar em outro idioma para uma outra pessoa, ela não vai conseguir identificar o que aquela pessoa está falando. É que no final fala assim: Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, julgar que seja mais sensível à forma que ao fundo. Quer dizer, é rebaixar Deus se a gente achar, a gente rezar 500 vezes um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Sensível à forma, essa é a forma, né? De Pai Nosso, Ave Maria, 500 vezes, achando que isso vai agradar a Deus, é rebaixá-lo, porque Ele quer ver o fundo de nossa alma, aquilo que a gente está fazendo com fé e com confiança. Então, meus irmãos, vamos orar sim, pedindo a Deus sabedoria, força e esperança na nossa caminhada, para a gente vencer a gente mesmo, para Ele aumentar a nossa força, a nossa fé e nossa esperança. Então, isso a gente vai conseguir, porque Deus está em todo lugar, está principalmente dentro de nós. O templo especial que Deus nos deu foi aqui, ó, nosso corpo físico junto à nossa alma, que a nossa alma está nesse corpo físico, né? Então, esse é o verdadeiro templo. É desse templo que a gente tem que cuidar com amor e com carinho em nossa alma, tirar as ervas daninhas que são os nossos defeitos, os nossos erros, e colocar flores de sabedoria, de bondade, de esperança, de perseverança. Então é da nossa alma que a gente tem que fazer o templo de Deus, nos esforçar cada dia para vencer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? Mas com fé e com esperança de que amanhã será melhor do que hoje, que amanhã nós vamos estar mais fortes na nossa fé em Deus, na nossa confiança, na nossa esperança. Então, vamos plantar sementes de amor em nossos corações, vamos plantar semente de misericórdia na nossa língua, no nosso ouvir e no nosso falar. Que Deus nos abençoe a todos nós. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Deus. Amado Mestre Jesus, que o vosso amor esteja no coração de toda a humanidade, encarnada e desencarnada, que todos possam ter fé e esperança de vencer a si mesmo, de vencer as dificuldades que faz parte da vida de cada ser humano, que possamos com fé e com esperança dar um passo adiante no nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E abençoa, Senhor, todos aqueles que estão me ouvindo. Abençoe os seus lares, seus familiares e meu lar e a minha família também. Abençoa, Senhor, toda a humanidade, todo o planeta Terra, todos os nossos irmãos do mundo inteiro. A paz, o amor reina em cada coração. Que assim seja. Fiquem na paz de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui novamente fazendo esse evangelho. Então, meus irmãos, vamos orar com fé e com esperança, para que no momento de dificuldade a gente não se desespere, porque a gente sabe, a gente tem certeza de que Deus, que Jesus está junto conosco, que nenhuma prece feita com fé fica sem ser ouvida. Fiquem na paz de Deus, que assim seja, graças a Deus.